Então, essa é a nossa aula de Introdução ao Materialismo, parte 1. Vou passar esses slides aqui, que foram preparados para essa aula, certo? Eu vou falar um pouco de algumas referências que foram usadas para a preparação da aula e depois de alguns conceitos referentes ao tema que a gente está estudando, que é a Introdução ao Materialismo. Tudo bem? Certo, então. Referências. Eu estou usando aqui o dicionário de filosofia do Abaiano, da edição do ano 2000, da Martins Fontes, mais especificamente o verbete materialismo. Né? E o artigo que eu indiquei para vocês do Tuyon, Alberto Hidalgo Tuyon, cujo título é Materialismo Filosófico. Esse artigo está disponível neste endereço aqui, da revista de filosofia.org. E também um livro do Charles Wolff, de 2016, chamado Materialism, A Historical Philosophical Introduction, de 2016, né? Certo. Então, temos também este outro livro, que é um livro que tem esquemas e diagramas, né, de correntes filosóficas e de filósofos, de teorias filosóficas, do Unex, de 2003. Então, introdução ao materialismo. Estamos na nossa aula de hoje, a introdução ao materialismo. Tá. No senso comum, ou no uso vulgar, o materialismo tem uma conotação negativa. A gente costuma, né, utilizar ou ver pessoas, tem o costume de ver pessoas utilizando a palavra materialismo quando se referem a alguém, como quando alguém gosta de dinheiro, de objetos. Portanto, pessoas que valorizam os objetos, como estava falando, né, são consideradas materialistas. E essa caracterização, ela tem uma conotação negativa. A pessoa que é materialista, né, não é bem vista. Uma pessoa valorizar mais os objetos do que as pessoas não é uma coisa bem vista. Esse lugar do materialismo como algo que não aceita ou algo que você deve evitar, tem, já tem um apelo histórico, né? Ou antes, vamos dizer assim, antes do século XVII, do século XVI, XV, etc., não era bom ninguém dizer que era materialista. Hoje em dia já existe uma maior aceitação. Uma pessoa materialista, apesar de em muitos lugares ser visto como algo negativo, ainda pode ser aceita, né? As pessoas podem aceitar o convívio com alguém que se diz materialista, falar, eu valorizo mesmo o dinheiro, não valorizo tanto a relação com as pessoas e nem minha vida espiritual, eu gosto de ter coisas, né? É uma ideia bem comum dos nossos dias e às vezes até desejável para alguns círculos, né? Uma pessoa que acumula muito dinheiro, às vezes é bem vista por algumas outras pessoas. Ou seja, o materialismo está, em alguns casos, né, é visto nesse senso comum, a partir desse senso comum, como algo positivo, para alguns casos. Certo? Mas aqui a gente está falando do senso comum, do uso vulgar da palavra materialismo, ou materialista. Né? No uso filosófico, no contexto da filosofia, o materialismo é uma posição, uma doutrina, né? Uma vertente das ideias filosóficas que defende principalmente que a realidade é material, que toda a realidade é gerada por um substrato material. Ou seja, é uma posição que atribui a causalidade apenas à matéria. Certo? Então, como doutrina filosófica, né,
o materialismo defende que todos os fatos da mente, da história, a vontade, etc., são causalmente dependentes da matéria. Nesse sentido, né, essas coisas dependem de processos físicos, materiais, ou são redutíveis a eles. Podem ser reduzidos a esses processos materiais, físicos. Então, em geral, o materialismo se refere a uma classe de teses que defendem, teses metafísicas, que defendem principalmente que a realidade é material. A gente também tem um costume, já no sentido técnico, de encontrar associado ao termo materialismo o termo também fisicalismo, né? Ou seja, toda a realidade pode ser reduzida, né, às suas características físicas. Christian Wolff definia como materialista os filósofos que afirmam que não existem seres para além daqueles materiais ou corpóreos. Isso está em Psicologia Rationalis, parágrafo 33, de 1734. É comum também, então, encontrarmos, né, esse sentido da palavra materialista. Materialista é aquele que não acredita em seres que não sejam materiais. Em geral, a gente tem como oposto a essa visão do materialismo o espiritualismo. Acreditar que existem espíritos imateriais é não ser materialista, é ser antimaterialista nesse sentido. Tem uma outra posição que não é muito aceita como válida filosoficamente, né, mas que, por exemplo, foi proferida por Berkeley, a Discourse Addressed to Magistrates and the Men of Authority, de 1736, que diz o seguinte, que materialista seria qualquer um que reconhecesse a existência da matéria. Então, basta você acreditar que a matéria existe para você ser materialista. Ou, né, dizendo de outra forma, alguém que acredite que exista um mundo material para além das nossas consciências já seria materialista, segundo Berkeley, né, nessa obra de 1736. Portanto, tanto Platão quanto Aristóteles poderiam ser considerados materialistas nessa concepção, essa acepção. Certo. O termo foi usado pela primeira vez em 1647, né, por Robert Boyle, na obra The Axioms and Grounds of the Mechanical Philosophy, e depois foi adotado por Condorcet, Condillac, Diderot, Helvétius, Voltaire e demais filósofos do Iluminismo, principalmente esses que influenciaram a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi profundamente influenciada pela filosofia materialista. Certo. Então, vamos passar aqui para alguns tópicos, né, introdutórios sobre o materialismo. Depois eu posso voltar um pouco e falar um pouco mais das características filosóficas. Por exemplo, sobre a questão histórica, né? Há indícios de pensamento materialista no pensamento de Tales, porque Tales elegeu como arqué a água, que é um elemento material, físico. Temos também na Grécia Antiga o pensamento de Leucipo, de Demócrito, né, os chamados atomistas, e que tem uma visão materialista da realidade, porque os átomos, como elementos últimos, né, da matéria, formam também toda a realidade. A realidade é formada por átomos e vazios. Átomo e vazio. Né, o vazio é considerado como uma entidade também. Então, em geral, a gente pode considerar o materialismo como uma corrente oposta ao idealismo. Né? A existência última é da matéria. A matéria gera toda a realidade. O idealismo diria, né, que a realidade tem como fundamento a ideia. Um idealista clássico.
nessa concepção é Platão. Platão acha que a realidade última é a ideia. Ou seja, o mundo seria uma espécie de encarnação da ideia absoluta, ou do espírito universal, ou da consciência, né? Um hegeliano também se caracteriza nesse sentido como idealista. A gente pode associar ao materialismo algumas posições, como, por exemplo, a crítica à religião, né, a existência de entidades não materiais e, por exemplo, o ateísmo. E a moral, em geral, do materialista é a moral hedonista, né, baseada nas sensações. A gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde. Tá. Resumindo, né, a gente pode colocar o seguinte, que no materialismo há uma primazia ontológica da matéria. A matéria tem uma primazia sobre o espírito, sobre a mente, sobre entidades, em geral abstratas e não materiais. E o conhecimento científico tem também primazia sobre demais tipos de conhecimento, como o conhecimento religioso, místico, né, o extrasensorial e assim por diante. Tá. No artigo que eu indiquei para vocês, do Tuyon, há uma divisão aí dos tipos de materialismo. Eu vou mais ou menos resumir essa divisão que ele faz. Né? Ele começa falando do materialismo ôntico. A gente, então, pode pensar esse materialismo ôntico como sendo a simples aceitação de que a matéria existe. Né? A relação da matéria como configuração dos tipos de coisas que povoam a realidade, né? E o fato de haver um mundo material, real em si mesmo, fora da consciência humana. Então, existe a matéria. A afirmação da matéria como um ente. E, a partir daí, a gente tem as variantes ônticas, né, do materialismo. Tá. Antes de falar sobre essas variantes, a gente pode pensar o seguinte. Existem diferentes concepções de matéria. Né? Existem várias formas diferentes de se interpretar a matéria. Então, é razoável pensar que há diferentes noções de materialismo. E também os elementos, né, que a gente usa para criar um discurso sobre a matéria. Por exemplo, eu posso fazer a oposição, o dualismo da matéria com o mundo, pensar essa relação matéria-mundo no meu discurso filosófico, e aí eu teria uma concepção de matéria e uma expectativa sobre o conceito de matéria. Também, né, nessa mesma linha, eu poderia, diferentemente, associar essa relação com a ideia de Deus, ou seja, qual é a relação que existe entre matéria e Deus. Né? E aí eu teria uma outra concepção de matéria com outros pré-requisitos. A mesma coisa, por exemplo, se eu, ao invés de escolher mundo ou Deus, tentar associar isso com o sujeito cognoscente. Certo? Então, é razoável pensar que existem diferentes tipos de materialismos, né? E eles podem muito bem ser caracterizados a partir dessas relações dentro dos discursos filosóficos. Tá, vamos tentar agora destacar os tipos de materialismo ôntico. Certo? Eu posso ter o materialismo cosmológico e o materialismo antropológico. Mas antes de falar dos dois tipos de materialismo ônticos, falar um pouco do materialismo metodológico, que é o materialismo do Hobbes, né? Que começa afirmando a existência dos corpos e que os corpos são as únicas coisas que interessam para o conhecimento. E a partir desse discurso, no De Corpore, né, que está nos Elementos de Filosofia, uma obra importante do Thomas Hobbes, a gente tem a consideração da linguagem, o funcionamento da linguagem, a linguagem como representação dessa dinâmica dos corpos. Um outro filósofo que também costuma ser citado na linha do materialismo metodológico é Carnap. E Carnap tem essa semelhança com Thomas Hobbes, nesse sentido de
a afirmação do físico, do mundo físico, e da importância da linguagem como representação dessas estruturas físicas. Além disso, né, a gente poderá futuramente estudar os outros tipos de materialismo. Tem o materialismo emergente, tem, tem o materialismo psicofísico, etc. Né? Então, vamos nos concentrar agora no caso do materialismo ôntico, que, né, como eu tinha dito, o materialismo ôntico, resumidamente, pode ser tratado como a crença na existência da matéria. Certo, matéria existe. Qual é o papel da matéria na realidade? Então, o materialismo metafísico, ontológico, vai afirmar que a matéria dá origem a toda a realidade. Né? Nesse sentido, né, o materialismo cosmológico considera a matéria como causa de todas as coisas, do cosmos. Então, ele postura a matéria como substrato e fundamento de toda a realidade. Esse tipo de materialismo se identifica às vezes com atomismo filosófico, com atomismo, né? O atomismo do Demócrito, do Leucipo, como a gente já observou anteriormente. Tá. O outro tipo de materialismo ôntico é o materialismo antropológico ou psicofísico, que tenta explicar a natureza humana a partir de seus aspectos físicos e fisiológicos, ou seja, pensamentos, preferências, personalidades, etc. Todas essas coisas são explicadas a partir das características fisiológicas do ser humano. Tá. Eu vou passar agora, né, nesse próximo slide, a falar um pouco sobre as teses, hipóteses e posições também que podem ser derivadas de cada um desses dois tipos de materialismo. Tá. Então, dentro do materialismo metafísico, cosmológico, né, a gente tem a crença, né, a gente pode derivar a crença ou a posição que diz que a matéria é a origem das coisas, de todas as coisas. Tudo é criado se origina da matéria. Nada criou a matéria. Isso é uma das teses desse materialismo metafísico. Uma outra tese seria o atomismo. Existem átomos, existem de fato os átomos, que é a menor parte da matéria, e toda a matéria é formada pela composição dessas coisas, desses átomos. Tá. Não é óbvio que existam átomos. Né? De fato, não é óbvio. O átomo, como um ente invisível, né? Um ente que não pode ser experimentado de alguma forma, a gente não pode ver, não pode tocar, sentir, é o fundamento da matéria. Uma visão materialista da realidade, aparentemente, não poderia admitir a existência de tais entes, ou entes não sensíveis. Né? A gente vai ver que existe essa ligação muito forte entre acreditar que a realidade é matéria e acreditar que a forma que a gente acessa o real é empírico, é sensível. Né? Então, o átomo ele é o átomo acaba sendo uma transposição desse limite de acessibilidade ao real. Uma outra tese que pode ser derivada aí do materialismo metafísico, cosmológico, é o mecanicismo. Ou seja, presença na matéria ou nos átomos de forças capazes de pô-los em movimento, né, e de organizá-los, de combinarem uns com os outros, os átomos. São forças que fazem com que esses átomos se combinem ou não, que a matéria se combine ou não. A origem das coisas é dada por esses movimentos a partir dessas forças. E a distribuição da matéria no espaço também depende disso. Ou seja, as forças, a força, essas forças controlam mecanicamente a matéria. Por isso o mecanicismo.
O mundo, então, é um mecanismo e esse mecanismo é regido por essas forças. As leis que regem o mundo são as leis que determinam essas forças. As forças que é a mecânica da matéria, né? Ou seja, em termos mais simples, né, essas forças são forças de atração, de repulsão, né, e de combinação. Ah, os átomos são considerados porções densas de matérias que interagem entre si de acordo com essas regras, com essas leis, as leis da física. E, em resumo, né, o mecanicismo sustenta o seguinte: existe a matéria e existem as forças que a controlam. A gente vai perceber que em várias posições materialistas é comum essa crença de que existe matéria e também existem as leis, e as leis que regem a matéria, e essas leis regulam essas forças. Né? Como exemplo, a gente pode ter o próprio Demócrito, tem as teorias do Empédocles, né, com os 4 elementos, as forças, amor e o ódio, de atração, repulsa. Também o materialismo iluminista clássico do século XVIII, né, vai nessa linha, e além de outros pensadores. E a própria ciência, né, as próprias ciências naturais tem essa influência do pensamento mecanicista. Uma outra característica interessante do pensamento materialista, nesses termos, é a negação do finalismo. O que isso significa? Não existe uma causa final, não existem princípios teleológicos regendo as coisas ou objetos, não existe um fim. Eu vou citar aqui o Nex 2003, né, no texto que eu falei na referência, ele diz o seguinte: na perspectiva teleológica, todas as coisas têm uma tendência inerente a cumprir um propósito. Em Aristóteles, todas as substâncias possuem entelequia, tendências inerentes para um telos, que é um fim. No caso, o materialista nega esse fim, nega esse telos. Não existe uma finalidade para a qual as coisas caminham, para onde as coisas caminham, né? No qual as coisas tendem. Não existe essa tendência final, certo? Então existe, para o materialista, é mais comum a negação do finalismo. Não existe um fim para as ações, para a dinâmica das coisas. Não, o pensamento não é esse, não é o fim que rege a dinâmica das coisas. Passemos agora para o materialismo antropológico, o psicofísico. Quais são as teses, as crenças derivadas desse tipo de materialismo? Então vamos lá. Uma das primeiras que a gente pode citar aqui é o sensacionismo, ou seja, as faculdades, o poder humano de entendimento se reduz à sua sensibilidade, ao que é sensível. Uma outra tese importante, né, nessa linha é o hedonismo, que é o materialismo visto do ponto de vista da ética, né? O materialismo do ponto de vista da ética. Ou seja, o materialismo prático, a ética materialista. Os valores morais, né, para essa vertente, se baseia na valorização dos prazeres. Os prazeres do corpo, proporcionado pelos entes materiais, é que determinam o valor das ações. As ações buscam um tipo de prazer. Em geral, no pensamento materialista, a ética leva em consideração essa proposta, né? A proposta de atribuição do valor de acordo com o prazer que ele gera ao corpo, do prazer
que é dado ao corpo, né, a partir da interação com esse objeto. Tá, aí a gente volta para a questão do senso comum, né, a ética materialista, como os libertinos, né, do século XVIII, Marquês de Sade, muito criticado nesse sentido por conta disso, né, de trazer um discurso que seria o inverso do que se dizia anteriormente, que era você controlar os prazeres, de você ter um equilíbrio, né, entre o prazer e o não prazer, de evitar vícios dessa forma. Ou seja, quem se entrega muito ao prazer acaba tendo vícios, e o que não é o que prega a ética materialista. Tá. Então, de acordo com o que estava previsto para essa primeira aula, esses pontos são suficientes. Na próxima aula, eu vou trabalhar algumas características filosóficas do materialismo, vou retomar, fazer uma espécie de revisão, né, do que foi falado agora, nessa aula que eu estou disponibilizando. E a ideia é que a gente continue trabalhando alguns desses conceitos, não vou trabalhar todos, a ideia não é trabalhar as vertentes, por exemplo, a ética, ou, ou tão fortemente a metafísica. O enfoque nosso, por enquanto, vai ser a epistemologia. Dentre essas posições materialistas, quais seriam mais interessantes para o pensamento sobre o conhecimento, para as questões sobre o conhecimento, e dentro da proposta do curso, né, a, fazer uma reflexão do pensamento materialista e do desenvolvimento tecnológico. Entender em que medida a gente pode avaliar, né, descobertas e, e também conceitos, né, desenvolvimento de conceitos, principalmente no que se refere à teoria da informação, à filosofia da informação, que podem ser considerados como algo que é derivado do materialismo, ou como algo que é oposto ao materialismo. Pode ser também. Né? A gente pode encontrar aí no pensamento sobre a filosofia da informação ideias antimaterialistas. Né? Então, um dos objetivos do curso é entender em que medida essas coisas se relacionam dessa forma. Como que o materialismo afirma a informação ou como que a informação nega o materialismo, se existe essas combinações, de fato. Então, a aula de hoje termina por aqui. E nas próximas aulas a gente pode ir trazendo, conforme for o caso, né, autores, textos, leituras e debates nessas linhas, né, que foram apresentadas. Novamente observando que a gente não vai ver todas as correntes, né? Talvez a gente passe mais rápido por algumas coisas que não é de interesse do tópico, mas isso não vai nos impedir também de falar algo sobre a ética materialista, quando for o caso, ou sobre outras querelas, por exemplo, metafísicas, etc. Então, obrigado pela atenção, até a próxima aula.